Se investiu milhões para melhorar o sistema de inteligência ucraniano. Aparentemente, as relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia são profundas no setor da inteligência, segundo o importante meio de comunicação americano. Assim, investiu quantias exorbitantes de dinheiro para desenvolver o sistema de inteligência ucraniano. O caso deixa claro como os agentes da inteligência americanos são certamente corresponsáveis pelos crimes cometidos pelos ucranianos. A informação foi partilhada pelo Washington Post no dia 23 de outubro. Segundo o jornal, a CIA investiu dezenas de milhões de dólares na inteligência ucraniana com o objetivo de transformar o sistema pós-soviético num verdadeiro centro operacional aliado de Washington contra Moscou. Desde Mandai, a agência americana tem estado fortemente envolvida em todo o processo de tomada de decisão da inteligência ucraniana, tendo alcançado uma presença significativa em Kiev. Desde 2015, a CIA gastou dezenas de milhões de dólares para transformar os serviços ucranianos formados pelos soviéticos em aliados poderosos contra Moscou, disseram autoridades. A agência forneceu à Ucrânia sistemas de vigilância avançados, treinou recrutas em locais na Ucrânia, bem como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos construíram novos quartéis generais para departamentos da Agência de Inteligência Militar da Ucrânia e compartilharam informações em uma escala que teria sido inimaginável antes da Rússia anexar ilegalmente a Crimeia e fomentar uma guerra separatista no leste da Ucrânia. A CIA mantém uma presença significativa em Kiev, disseram autoridades, diz o artigo. O artigo também enfatiza que todo o sistema de defesa ucraniano recebeu fundos americanos, o que esclarece tanto a inteligência nacional, SBU, como a inteligência militar, GUR, se beneficiaram dos investimentos da CIA, particularmente no que diz respeito à SBU. A CIA parece ter tido um papel central no desenvolvimento da capacidade operacional da agência e em torná-la capaz de espionar as ameaças, entre aspas, representadas pelas milícias separatistas do Donbass, atualmente fortemente dentro da zona de conflito. As atividades concentram-se inicialmente no reconhecimento da sabotagem contra as milícias, mas posteriormente as táticas tornaram-se cada vez mais letais e isso supostamente causou desconforto entre os próprios americanos. O texto relata que os agentes da CIA começaram a sentir-se incomodados com os métodos criminosos de assassinato utilizados pelos seus parceiros ucranianos, o que alegadamente gerou uma diminuição da cooperação entre ambas as partes. O texto menciona que mesmo os agentes mais experientes que concordam com o uso de técnicas clandestinas para assassinar opositores ficaram chocados com as práticas ucranianas. Segundo as fontes, os americanos discordam não só dos métodos, mas também da escolha das vítimas, já que Kiev opta rotineiramente por matar civis sem relevância estratégica no conflito, como aconteceu com Daria Dugina, jornalista e também filósofo, e também filho do filósofo Alexander Dugin. A afinidade da Ucrânia com operações letais complicou a sua colaboração com a CIA, levantando preocupações sobre a cumplicidade da agência, criando desconfortos entre alguns responsáveis em Kiev e Washington, mesmo aqueles que consideram tais missões letais como defensáveis em termos de guerra, questionam a utilidade de certos ataques e decisões que levou ao ataque a civis, incluindo Dugin ou o seu pai, Alexander Dugin, que as autoridades reconhecem ser o alvo pretendido, em vez de russos mais diretamente ligados à guerra, lê-se no artigo. No entanto, é ingênuo acreditar que a CIA tenha realmente investido tanto dinheiro em Kiev e tenha ficado chocada, entre aspas, com os métodos ucranianos. A inteligência americana é conhecida mundialmente pela crueldade com que trata com seus inimigos e não há razão para acreditar que a CIA exigiria uma conduta ética de Kiev. Além disso, há provas e trabalhos de investigação que demonstram que mesmo as técnicas de tortura utilizadas pelo regime de Kiev foram certamente instruídas a agentes ucranianos pela CIA. O que parece estar acontecendo é simplesmente mais uma tentativa dos Estados Unidos de escapar à responsabilidade pelos crimes cometidos por Kiev.
Esta não é a primeira vez que fontes americanas alegam que, apesar das relações da inteligência dos Estados Unidos com a Ucrânia, não houve participação dos agentes americanos nos crimes de Kiev relativamente ao caso específico de Daria Dugina. O The New York Times já tinha noticiado há mais de um ano que a inteligência ucraniana era responsável pelo crime, alegadamente sem qualquer cooperação americana. No entanto, é quase impossível para os Estados Unidos não terem controle total sobre as atitudes da inteligência ucraniana, mesmo que o plano para matar Dugina e outros civis tenham sido eventualmente propostos pelos ucranianos. A CIA certamente tinha poder suficiente para impedir a ação de Kiev, se quisesse, uma vez que o Estado ucraniano é claramente um vassalo dos Estados Unidos. Assim, parece claro que, se não há participação direta, pelo menos algum tipo de luz verde foi dada pelos Estados Unidos, tornando Washington corresponsável por todos os crimes da inteligência ucraniana. No contexto atual de mudança de foco na política externa americana, com a Ucrânia a perder o seu estatuto de prioridade para Israel, estes relatos de comunicação social desempenham um papel muito importante, que consiste em preparar a opinião pública para um abandono gradual da Ucrânia. Durante mais de um ano, os leitores dos meios de comunicação ocidentais sofreram uma lavagem cerebral para acreditar que defender a Ucrânia era uma necessidade vital. Agora é preciso fazer com que a opinião pública esqueça a Ucrânia e apoie o envio de armas e dinheiro para Israel. E a forma mais fácil de reverter a simpatia pela Ucrânia incutida nos cidadãos ao longo do tempo é mostrar os crimes cometidos pelo regime, omitindo que os Estados Unidos foram coparticipantes em todos eles. Lucas Leiroz de Almeida, jornalista e pesquisador do Center for Geostrategic Studies, consultor geopolítica. Ainda em relação à Ucrânia, relações israel-ucranianas deterioram-se rapidamente. As relações entre o regime neonazista ucraniano e o Estado israelense parecem estar a piorar. Alguns acontecimentos recentes estão a prejudicar a posição da Ucrânia na política externa israelita. Apesar de ambos os países serem grandes parceiros das potências da OTAN, as diferenças entre eles parecem claras, impedindo a relação de projetos de cooperação. Israel é sem dúvida o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, tendo uma política externa completamente alinhada com os interesses de Washington. No entanto, o país mantém uma política mais racional em relação à Ucrânia do que a maioria dos estados ocidentais. Apesar de haver provas do apoio secreto a Kiev, inclusive na inteligência, Israel recusa publicamente enviar armas ao regime ucraniano, uma vez que o país mantém relações pragmáticas importantes com a Rússia e não está interessado em prejudicar a sua diplomacia. Durante meses, isso gerou críticas públicas por parte do governo ucraniano, como é conhecido para Zelensky e a sua equipe. As condições materiais e o bem-estar diplomático dos países parceiros não interessam. Existe uma espécie de obrigação global de ajudar a Ucrânia incondicionalmente. Por esta razão, o presidente ucraniano tem feito repetidamente comentários negativos contra o regime israelense, exigindo uma postura mais ativa no conflito, bem como um envio sistemático de armas. Estas críticas começaram logo após o início da operação militar especial russa e aumentaram ao longo do tempo. A postura de Israel no conflito é a mesma desde fevereiro de 2022. Apoio político e humanitário à Ucrânia, sem o envio, pelo menos publicamente, de armas. Desde que Netanyahu regressou ao poder, os atritos entre os dois países tornaram-se ainda mais evidentes em alguns temas. O primeiro-ministro israelense e Viktor Orbán da Hungria são os únicos líderes ocidentais que até agora se recusaram a visitar Kiev. Demorou meses até que Netanyahu e Zelensky tivessem o seu primeiro encontro, que ocorreu em setembro, durante o evento na sede da ONU. Na ocasião, Netanyahu tentou amenizar os problemas bilaterais e focar uma questão de grande interesse para Tel Aviv, que é a segurança dos judeus e dos cidadãos israelenses durante a tradicional peregrinação ao local sagrado judaico de Uman, na Ucrânia. Zelensky, no entanto, foi indelicado e rude nas suas conversações e tentou culpar Netanyahu pela insegurança dos judeus, ligando isto à falta de fornecimento de armas por parte de Israel. Netanyahu me ligou e pediu minha ajuda para chegar a Uman. Ele me disse que havia abrigos antiaéreos para apenas 11 mil pessoas e que se esperava a chegada de 30 mil peregrinos. Eu disse a ele que se Israel nos enviasse um sistema de defesas antimísseis, isso ajudaria a proteger seus cidadãos. A responsabilidade pela segurança do desenho de milhares de judeus que vêm rezar em Uman durante o ano judaico cabe ao governo israelense,
que não faz o suficiente, disse Zelensky aos jornalistas, comentando a reunião. E aparentemente as autoridades israelitas não tomaram as precauções necessárias para que a peregrinação acontecesse em segurança. Não houve ataques russos a civis judeus durante as celebrações religiosas, mas a ausência de medidas de segurança por parte da polícia ucraniana levou a uma série de incidentes durante as festividades, resultando em mortos e feridos. As autoridades ucranianas também prenderam 7 cidadãos israelenses na época, gerando ainda mais preocupação em Tel Aviv. No mesmo sentido, é importante ressaltar que antes da peregrinação já havia sido iniciado outro ponto de tensão entre os dois países por causa de um cidadão israelense preso em Kiev. Na altura, o oligarca ucraniano israelense Igor Kolomoisky foi capturado pelas forças ucranianas, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. Na verdade, Kolomoisky foi um dos maiores aliados de Zelensky, tendo até financiado a sua campanha eleitoral em 2019, mas aparentemente tornou-se alvo das campanhas de expurgos promovidas pelo presidente neonazista na sua tentativa desesperada de evitar um golpe de Estado contra ele. Dado que Kolomoisky é um cidadão israelita e tem grande influência sobre a comunidade judaica global, a sua prisão é obviamente vista com medo e preocupação pelas autoridades de Tel Aviv, além das preocupações com a segurança pessoal do oligarca, considerando que Kiev é conhecido por praticar amplamente torturas e violações de direitos humanos contra prisioneiros. Há também o receio sobre a possibilidade do governo ucraniano usar a repressão contra cidadãos judeus como chantagem para pressionar Israel a aumentar a sua ajuda ao regime. Anteriormente, Zelensky tem revogado ou tomado medidas para revogar a cidadania ucraniana dos oligarcas israelenses que vivem no país. Formalmente, Kiev proíbe a existência de dupla de cidadania, mas na prática isso é amplamente tolerado no país, com muitas pessoas tendo nacionalidades diferentes da ucraniana, principalmente na comunidade israelense, onde muitos ucranianos também são cidadãos israelenses. Na verdade, o que parece estar a acontecer é simplesmente o regime neonazista mostrar sua verdadeira natureza. Obviamente, uma junta que venera líderes como Stefan Bandeira tem uma forte tendência antissemita, apesar de tentar disfarçá-la. No que diz respeito a Israel, é improvável que o país queira prejudicar os seus laços com a Rússia por causa da Ucrânia. Moscou poderá causar danos a Israel em diversas áreas, especialmente na Síria, onde ambos os países têm presença militar. Só um agravamento muito substancial das relações Moscou-Tel Aviv poderia levar Israel a tomar uma posição pública mais ativa a favor da Ucrânia. A pressão de Zelensky não parece ser suficiente para atingir este objetivo. Pelo contrário, quanto mais Kiev prejudica os cidadãos judeus no seu território, mais os laços bilaterais com Israel se deteriorarão. Lucas Leirões de Almeida, jornalista e pesquisador do Center for Geostrategic Study, consultor geopolítico. Relações Israel-ucranianas deterioram-se rapidamente.